Fala pessoal, tudo bom, minha gente? Estamos aqui em mais uma edição, mais um episódio do Moviecast. E dessa vez eu trouxe uma pessoa que conheci um pouco tempo, mas já criamos um laço bem bacana. Uma pessoa muito especial. Ele tem 2 negócios que vai contar muito aqui pra nós. É o meu amigo Thiago Laufer. Thiago, muito obrigado, cara, por estar aqui hoje, tá? Obrigado eu pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa aí que cresça, evolua, desenvolva e abençoado. Graças a Deus. Vamos lá, então. Gente, o Thiagão a gente conheceu no grupo de network, o Empreendegol, final do ano passado, se não me engano, né, Thiagão? Sim. Foi por ali, né? E a gente criou uma intimidade pessoal, profissional, as conexões da conversa, tudo. E faz um mês aí que a gente acabou também atendendo eles pela comunicação e marketing, por um dos segmentos que ele atende, que é a Mobile Decor, que ele já vai falar sobre. Mas hoje aqui queremos saber tudo, tá? Eu sempre falo para todos que sentam aqui nessa cadeira, seja o cliente, parceiro ou amigo, que esse momento é de vocês, tá? Então, Thiagão, use e abuse em todos os bons sentidos esse momento para você contar a sua história, tá? Sobre os seus 2 negócios. E eu já introduzo, né? Falando e perguntando para dar um resumo dos 2 negócios, quais são os 2 nichos seus. E aí depois a gente fraciona cada um deles. Perfeito. Então, eu tenho a Laufer Credit, que é uma empresa de consultoria financeira, mais voltadas para o melhor custo-benefício em operações de compra, aquisição, e também desenvolvendo a parte de capital de giro, né? Sim. Então, essa é a Laufer Credit. Iniciei em 2008 nesse projeto, né? Nesse processo, junto à administradora Embracon, aqui em Joinville, onde abriu as portas, me deu a oportunidade para conhecer mais de produtos de consórcio, né? Onde eu sou expert, especialista. E a Mobile Decor veio mais recentemente, né? Fazem pouco mais de 2 anos. A minha noiva, a Orjana Borba, né? Minha sócia também, tinha isso como um sonho, um desejo, e a gente conseguiu realizar. Né? Que show, que legal. Então tá, Thiagão, conta pra nós um pouquinho da primeira parte ali, a parte de consultoria financeira, enfim, consórcios. Como que você entrou, por que você entrou, enfim, alguns insights que você tenha desse histórico, desse segmento que você trabalhou por quase 20 anos, né? Ainda trabalha. Ainda trabalho. Então, coincidentemente, né, o momento que eu vivo hoje é um momento mais de decoração, um momento de artístico, né, designer. Um pouco antes de entrar no segmento de consultoria financeira, eu era um projetista de imóveis, né? Trabalhei na Valdir Imóveis e em algumas fábricas de projetados de interiores, né? Então, lá atrás, né, eu prestei vestibular para marketing e gestão financeira. Que legal. E por coincidência, na ocasião, eu optei pela gestão financeira, né? E fui trabalhar com designer de interiores. Veja só como fecha hoje, né? Depois de quase 20 anos voltando. Exatamente. Então, na época eu até não entendi o porquê, né? Poxa, eu tava bem sucedido nessa área, né? Tava me realizando. E no momento eu permaneci, continuei, e hoje eu consigo ver o porquê, né? Olha só. Eu permaneci como um consultor durante um período e na área comercial, né? Destacando na área comercial. Então, na ocasião eu recebi 2 propostas, né? Para quando eu estava saindo do móvel sob medida. Sim. Para trabalhar no Bradesco, na agência do centro, do terminal, ou iniciar num projeto com administrador de créditos em Embracon, né? Sim. Na época parecia absurda até a decisão que eu havia tomado, porque um me daria um salário até um pouco mais alto e o outro dependeria muito do meu desempenho, né? E foi nesse que eu optei, né? A administradora Embracon, ela foi uma universidade para mim. Sim. Apoiou tudo aquilo que eu muito estava grande, vendo, né? Muito grande. Exatamente. E acabou me oportunizando muitas viagens aqui em Santa Catarina, um crescimento exponencial, onde eu pude trabalhar aqui em Joinville num projeto imobiliário, né? Com as grandes bandeiras de imobiliários, como a Anagem Imóveis, 636, Antiga Local, Irineu Imóveis, né? Sim. E em um curto período de tempo a gente teve um grande crescimento, né? Legal. O projeto foi muito bem aqui, a unidade de Joinville, ela se despontou em termos de números, né? Qualidade também dos negócios. Tudo isso no Embracon.
Na Embracon. Quando você entrou na Embracon, ela estava há quanto tempo já em Joinville? Era recente ou não? Era recente. Ela havia comprado a bandeira da KG, sim, né? Para poder ter o share de mercado e tal, né? Com uma carteira. E estava abrindo a sua filial. Abriu aqui na Rua Itajaí, bem próximo, né? E ali iniciamos. Hoje ela está na 9 de março. Eu participei dessa transição também, né? Sim. Na ocasião. Legal. Então, após isso, né? E a própria Embracon, como é muito grande, né, a gente falou, ela tem grandes parceiros, né? E um deles era a cooperativa Cicobi. Sim. Né? E veio a oportunidade de ser um supervisor regional, né? Olha só. E a gente estava fazendo um trabalho bem bacana aqui nas imobiliárias, né? Sim. Com o legado. Eu acabei voltando para esse projeto, né? Onde praticamente eu não vivia mais em Joinville durante a semana, né? Estava só na estrada. E, novamente, né? Eu aprendi muito sobre o cooperativo, né? O cooperativismo legal, né? Eu trouxe para dentro da empresa como uma cultura, um conceito também, né? Cooperar para crescer, né? Sim. Isso a gente tem como... A gente fala muito no Empreende-Go, né? A cultura. Sim. E nesse processo, né? De viagens na ocasião, veio uma oportunidade de abrir meu próprio escritório, né? Sim. Então, por opção... me deram algumas cidades lá para Oeste e Planalto Serrano como opção para abrir essa filial. Na ocasião, não... eu estava casado, né, com a minha primeira esposa. Sim. E ela acabou não contribuindo, né? Ela muito família e tal, sim, e queria ficar próximo. Sim. Então, a decisão foi voltar para Joinville e continuar fazendo o que eu fazia, só que aperfeiçoando, né, de uma forma melhor. Então... Nesse retorno desse projeto lá em 2010, né, final de 2010, começo de 2011, eu abri a TF Consultoria em Investimentos e Créditos, né? Tiago e Fernando, um ex-colaborador dentro do projeto, né, e que se tornou um amigo, ele acabou sendo um sócio, né, nessa operação. Onde pegamos a bandeira da Caixa Econômica Federal, né, para representar a administradora de créditos Rodobens, entre outras bandeiras fortes, assim, né? Digamos. Exatamente. Dentro de uma parceria imobiliária, que era aquilo que eu já havia feito antes de sair para um projeto mais uniu os dois amplo, e né? tudo é consultoria. E naquele instante, a gente, montando estrutura e se colocando no mercado, obteve uma resposta muito boa e muito rápida, sabe? Sim. Então, a gente desenvolveu por alguns anos esse projeto. Sim. Logo à frente, entendemos que cada um tinha objetivos diferentes também, profissionais, né? Sim. Meu ex-sócio foi abrir uma loja de surf, né? Surfista, né? Numa outra sociedade. Outra vibe. Com corretagem de imóveis também, que estava dentro, né? Sim. Uma coisa aproxima da outra. Mas eu permaneci. Eu entendi que na plataforma poderia ter mais produtos para atender toda a demanda, né? Sim. 360 então, que se fala, exatamente. Então, eu passei a ter novos parceiros, né? Ampliando esse leque de bandeiras. E desenvolvendo esse projeto, eu consegui, junto com um outro parceiro, né? Que se tornou mais do que um sócio, né? Que legal. Nessa operação e nesse retorno, eu tive um contato muito forte com o Santander. Na ocasião, o Santander, a bandeira, estava comprando o Real, o Banco Real aqui. Sim. E eles não possuíam o consórcio. Então, a gente estava bem presente, dando um treinamento interno nas agências do Santander. Olha só. Onde criamos uma parceria também, né? Sim. De duas mãos. E até hoje a gente mantém essa parceria, né? No sistema bancário. Então, hoje o que o Thiago está fazendo, né? Como consultor, né? Sim. Eu possuo grandes bandeiras, né? Citei algumas delas aqui, mas como Itaú, Porto Seguro, né? Dentre outras. Voltados para o segmento crédito, em todas as linhas, inclusive BNDES, né? E trabalhando com operações mais estruturadas, né? Acompanhando desde o projeto, começo e fim, até a execução, né? O nosso foco sempre foi buscar o melhor custo-benefício, né? Com a menor taxa, num prazo mais reduzido, né? E entendendo cada perfil, né? É o que a gente conversa bastante, né? Exatamente. Nos últimos meses, o Thiago Laufer tem dado aí uma aula de consórcio, né? Embora a gente sempre vem tendo essa experiência, muitos contatos, né? Muitos leads chegam, seu Bruno, isso, um consórcio daqui, de lá. Mas o Laufer foi uma referência nos últimos meses para essa compreensão
E o pessoal tem muita dúvida, né? Agora entrando até no assunto de consórcio, né, Thiago? Talvez seja o teu principal produto, né? Acredito eu. Sim, Na parte da consultoria. Quando a gente busca o melhor custo-benefício, a gente olha para taxas, indexadores, números, né? E o cenário, ele está com taxas altas, né? A Selic aumentou de novo. A Selic aumentou de novo. Então, existem alternativas sim, e o consórcio é uma delas, desde que você não compre consórcio, né? Você entenda encaixar o consórcio certo para a operação correta, né? Dentro do objetivo, expectativas, né? É o que a gente fala de leitura de perfil, né? Então, esse é o momento, né? Eu passei por isso lá atrás, né? A gente volta a dizer, quando eu iniciei nessa projeção do próprio escritório, né? Também uma crise, né? Que se diz, usa essa nomenclatura, né? Sim. Desde um colapso financeiro americano, né? Imobiliário, e que respingou para nós aqui, né? Como uma onda. E esse foi o momento em que eu fui mais acionado. É um momento em que as pessoas buscam novas alternativas. Eu costumo dizer que as pessoas entram numa matrix financeira, elas mesmas entram, né? Optando em altas taxas de juros, em prazos longos, pagando 2 bens. A cultura brasileira também tem muito isso, né, cara? Exatamente. Não pagar um financiamento, não se ferrar com juros, parece que tá errado, né? Exatamente. Eu conquisto porque eu pago parcela e batalho. Mas, de fato, esse é um dos propósitos, né, que eu tenho. Consegui atrelar de alguns anos para cá. Permitir que a pessoa não entre, né, nesses endividamentos altos e consiga não só comprar 1 ou 2 bens, ela consiga multiplicar o seu patrimônio, né? E de uma forma programada. O consórcio, ele já é um produto programado para liberação, né? E esse acesso que nós temos a números e o conhecimento nos permite trazer para prazos curtos, médios e talvez em longos prazos, né? E eu coloco esses longos prazos em 10 anos, 15 anos, né? No máximo. Então, o produto consórcio hoje, sim, ele vem em evidência, ele vem em alta. Quando a gente fala de hoje... Cada vez mais, né? Cada vez mais eu posso trazer números da ABAC aí, que há mais de 20 anos, né? Ele vem crescendo de forma exponencial, independente do cenário mesmo, né? E parece agora que tá virando a chave, né? Do pessoal realmente, beleza, é o consórcio. Porque eu acho que o consórcio, eu sempre tiro o consórcio financiamento. É como, às vezes, eu brinco com a minha esposa, é psicóloga, né? Como fossem os mentores, né? Os coaches... E o psicólogo em si. O mentor e o coach, ele é mais marqueteiro. Né? E aqui, gente, pelo amor de Deus, não tô falando de nada. Tô falando só em relação à divulgação. O mentor, o coach, ele é mais marqueteiro. E o psicólogo não. Tem todas aquelas limitações para não faltar com ética. E às vezes eu percebo que o consórcio e financiamento, agora tratando desse exemplo, né? Um comparativo. Parece que o consórcio foi o psicólogo ali, que às vezes não soube divulgar muito bem o negócio, porque é muito bom, muito eficiente, né? Não soube falar do seu produto e às vezes ficou queimado, porque consórcio só de carro, disso. O pessoal não teve aquela compreensão, achava que consórcio era aquela coisa engessada, talvez no começo era, né? Hoje não mais, de começar a pagar, esperar até 5 anos, ou tenho que dar, né, um valor X para recolher o valor do consórcio. E hoje já não é mais assim, né? Conforme tu falou pra mim, né, Thiagão? Até dar um resumo ali pra galera. Mas, cara, hoje tu pode programar tranquilamente e não precisa ter aquela coisa fixada. Não, eu quero um imóvel de 800 mil, então vou fazer uma carta, pagar isso. Não, tu pode comprar várias cartas, né? Então, daí entra a inteligência financeira, onde você colocou, né, essa sua fala. Vou te trazer alguns paradigmas do consórcio, né? Sim. O consórcio antigamente ele não tinha não tinha uma lei para ele, né? Hoje ele possui, desde 2009, ele 11.795/09, né? Sim. Então, ele tem mais segurança e ele tem um respaldo melhor, né? O sistema de consórcio. E, de fato, antigamente, antes de ser monitorado e regido pelo Banco Central, junto... Né? Tem essa questão também, né? Exatamente. Foi o divisor de águas, né? Exatamente. Se falava de consórcio e também de uma forma pejorativa, né? E de risco. Sim. E hoje eu posso lhe afirmar seguramente que não existe risco algum, né? Também entra uma leitura de mercado comercial e um posicionamento de mercado. Sim. Devido às administradores e bancos, né? Os bancos sempre funcionam muito bem, né? Tanto que eles são os primeiros em termos de números, né? Em número de contemplação, fechamento de cotas.
sempre alterno entre um ou outro, né? Sim. Bradesco, né? Uhum. Então, Santander agora ele vem muito bem também, né? Nessa projeção de consórcio. A Caixa Econômica se obrigou a virar essa chave porque falta o Caixa, né? Foi um dos maiores saques da história da poupança, né? O FGTS sumiu e dentre outros, né? Então ela se obrigou a trabalhar com um produto forte para continuar liberando aquela demanda que ela tinha, que é a maior carteira, acredito eu, né? Bancária, a Caixa Econômica Federal. Tanto por imposição, né? Questão obrigatoriamente, obrigado. Mas as outras administradoras também. Quando a gente olha para um ponto de hoje estar mais flexível ou engessado, é devido à lei, não às administradoras. Sim. Um dos pontos que eu tomei muito cuidado foi trabalhar com administradoras em que a gente consegue identificar a idoneidade, né? E o saldo dos seus grupos. Também as características de liberação, né? Então, não existe a melhor administradora. Existe a administradora certa para a tua operação. Sim, para tua necessidade, né? Então, hoje eu tenho grandes parceiros, né? Tanto bancário quanto administradores independentes, onde que eu consigo suprir essa necessidade sem precisar defender uma bandeira, a não ser a do cliente. Que legal, cara. Que legal. Porque a gente até estava, né, consultando para mim uma consultoria. Tivemos aí algo bem maduro, né? Até das cartas ali, né, Thiago? Por exemplo, o cara tem um projeto de ter um imóvel de 1 milhão. Ele pode prospectar aos poucos isso, né? Eu quero 1 milhão, mas daqui 5 anos. Mas não precisa fazer uma carta de 1 milhão, pagando lá X por mês e esperar só aquela carta, né? Ele pode fazer 2, 3 cartas, ele pode fazer uma, contemplar e fazer dinheiro com essa uma, né? Aí sim, é bem colocado. Com a inteligência financeira, entendendo o seu objetivo, nós podemos escalonar isso, né? Criar uma estruturação para isso. E um ponto, agora que você colocou, é importante, né, reforçar, né? É que hoje o teu cenário e o teu momento é essa projeção. Talvez seja um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão. Sim. Mas ele pode alterar nos próximos 2 ou 3 anos. Sim, para mais ou para menos. Para mais ou para menos, né? Ou a necessidade. E as cartas de crédito, quando elas são bem utilizadas, o consórcio, ela consegue escalonar essa oportunidade. Então, supomos, eu projetei 1, mas eu já tenho 500 mil, eu posso abraçar novas oportunidades, né? Sim. A gente falou sobre tornar líquido, né? A liquidez através do produto, mas também um imóvel de leilão que aparece com um preço abaixo e tem um ganho de capital já na compra. Então, ele não fica amarrado só àquele bem objetivo futuro, né? Ele pode flexibilizar no decorrer do projeto. Sim, né? até porque como você falou, teu sonho é daqui a 5 anos ter um imóvel de 1 milhão. Mas tudo pode acontecer. Tanto às vezes você pode regredir, infelizmente, financeiramente, como pode progredir, como pode mudar de ideia. Exatamente. Né? E, você faz uma consultoria com inteligência, que é o seu caso, você consegue, às vezes, ter variáveis muito mais positivas do que ficar só naquele objetivo final. Né? Que nem o cavalo ali só pra frente, não. Daqui 5 anos eu vou pegar minha casa. Tá, beleza? Sim. Mas tu já tem essa garantia, tu já pode comprar isso já? Então flexibiliza para criar alternativas. Exatamente. Me leva os livros aqui na frente até me inspiram. Me leva a lembrar de alguns anos atrás, quando eu pude acompanhar a aposentadoria, né? Esse momento final dos meus pais, né? Sim. E algumas realizações que eles tiveram na vida. Então, me levou a escrever sobre, né? E a minha experiência com, né, tanto comercial, me levou a entender e fazer uma reflexão. Poxa, o que é a aposentadoria, né? O que é essa projeção futura, né? Sim. Com as cartas de crédito de consórcio, é totalmente possível, né, ter uma renda futura através de um patrimônio que você programou, seja em 10, em 15 ou 20 anos. Eu acredito que o consórcio, cara, seja esse é o caminho, melhor o primeiro caminho. Lugar, bem longe do segundo lugar, em relação à garantia de aposentadoria. Exatamente. Bem longe do segundo. Bem longe do segundo. Porque né? do governo a gente não pode contar mais. Exatamente. Previdência privada, isso, tá. Tem vários fatores aqui, tem vários caminhos. Mas eu acredito que o consórcio, cara, é isso aí. É um caminho que muito certo. Muito certo. Para a aposentadoria. Então, e analisando para esse aspecto, sim, né? Sim. Desde que a gente consiga, e eu falo isso, né? Repito uma frase, uma parcela confortável, mensalmente programável, né?
antecipada, né? Não, exatamente. Você sentou, agora vou correr atrás da minha aposentadoria. Exatamente. E a forma de escalonar, ela pode se retroalimentar. Uma vez que você conseguiu a contemplação do seu $500 mil antecipadamente, porque você não necessita necessariamente do acúmulo. Sim. Que você pode ser sorteado no mês e tirar Sim. um montante, né? Diferente de uma aposentadoria que só no acúmulo no término da projeção é que você vai conseguir, né? Então, isso vai te ajudando e dando fôlego também. Então, essa parte de uma programação, sim, para aposentadoria, projeção patrimonial também, né? Com uma recorrência de recebíveis mensais por aluguéis. Né? Sim. Pô, isso é sensacional, né, cara? E, Tiagão, qual que foi, assim, cara, o melhor aprendizado, assim, ó, a melhor habilidade que tu conquistou com a tua experiência no mercado de consultoria financeira, né? E tu leva pra tua vida, assim, sabe? Tipo, realmente ter essa noção financeira, realmente estar seguro, porque hoje, creio ou não, tem gente que ganha muito mais do que a gente e, cara, tem muito menos, se perde financeiramente. Como tem aquele cara que, poxa, tem um salário limitado e conquista muitas coisas, né? Então essa expertise de saber controlar a tua saúde financeira, o que foi a maior habilidade, assim, que tu sente assim, ó, porra, cara, foi muito top porque eu faço isso hoje muito confortável. Então, aí você me levou a pensar várias coisas, né? Mas eu parto do princípio do se conhecer, Sim. né? Saber o que é riqueza para mim, né? Qual que é o meu ponto de conforto Sim. e equilíbrio financeiro para se sentir rico, realizado, né? Sim. Eu já alcancei, eu consigo alcançar em que período, né? Isso eu falo através da minha consultoria, por quê, né? A gente, no decorrer desses 16 anos, já presenciamos vários cenários, né? Sim. Aqui você está fazendo uma entrevista comigo, né? A gente está falando sobre algumas coisas, mas quando nós sentamos à mesa com alguns empresários, entendemos o momento financeiro dele, são vários pontos que a gente também compartilha de aprendizado, né? Sim. Eles acabaram errando e a gente talvez não erre, então a gente corrija em nós, né? Mas foi a experiência do outro. Então eu tive muito disso, né? Sim. Mas no segmento financeiro em si, né? Entender por que você busca essa escalada, eu acho que é fundamental, né? Para criar uma projeção e uma disciplina para chegar a esse objetivo, né? Financeiramente, todo mundo tem a mesma capacidade de escalonar, de evoluir cada um no seu desenvolver. nível, mas Cada um no seu nível e com suas possibilidades e senso comum também, né? A gente é uma cidade grande. Em um bairro, nós temos pessoas de um nível financeiro e de outro e com sonhos diferentes, né? Mas é possível sim, dentro de um planejamento escalonado. Né? Mas o que tu falou ali, acho que a palavra, que impacta mais, eu acho que também, acho que não tenho certeza, a disciplina, né? Porque, cara, às vezes conversando com alguns clientes, né, e quem sabe a realidade deles financeira, tipo, empresa muito estável, milionários, só que às vezes na conversa tu percebe que eles não tiveram acesso ou não têm, porque uma coisa é ter dinheiro na poupança, na conta, ter capital. Outra coisa é você ter uma saúde ou inteligência financeira, né? Então são duas coisas diferentes. É claro que o cara que não tem nenhum mínimo, ele pode ganhar milhões, ele quebra, pronto. Mas assim, a gente começa a perceber na conversa que, pô, cara, o cara não faz... Ele poderia ter, às vezes, mais do que ele tem, mais capital, poderia já... Pô, faz um consórcio aqui, faz lá, e às vezes, por não ter uma disciplina, o acesso à informação, ele tá deixando de ter muito mais. Aí, claro, cada um tem o seu, como você falou, né? O que eu reconheço como estabilidade financeira, como riqueza? É isso, beleza. Mas às vezes dói o coração, né, cara? Imagina pra você chegar numa empresa lá e tu pensar, putz, cara, eu vou falar umas coisas pro cara aqui, se eu falar, o cara vai triplicar o faturamento dele. Faturamento não, mas o capital dele em 2 meses, cara. Sim. Felizmente, né, no decorrer desses anos, a gente tem bastante amigos, né, que se tornaram amigos, não só clientes. E que a gente pôde ver, acompanhar e contribuir para o seu crescimento, né? Eu tenho referências de clientes que tinham, vou trazer para um segmento, né? Uma máquina de tear
numa sala comercial de esquina alugada com um escritório na frente. Sim. E hoje ele tem vários galpões alugados, com várias máquinas rodando, mais de 30 máquinas, Sim. né? E hoje ele só faz a gestão, né? Olha Ele só. terceirizou todo o E processo, tá tão né? focado naquele negócio que ele não conseguiu pensar no outro lado, né? Exatamente. Aí, pô, chegou lá, fez pensar no outro lado, ele foi lá, opa, tem isso daqui, cara. É isso aí. Olha a expansão que eu posso ter, cara. Como eu falei anteriormente, a tua pergunta ela foi bem ampla, assim, ela me levou a pensar em vários degraus que eu tive que subir para chegar, né? E com relação ao produto de consórcio em específico, né? Quando me chamaram para trabalhar com esse produto, eu era averso ao consórcio, porque eu já havia sentado em rodas que falaram mal daquele produto, né? Então, quando me chamaram, a administradora, que na ocasião era, se não era a segunda, ou era a terceira maior administradora de créditos independente do país, a Embracon, a trabalhar com eles, me deu um certo receio, porque Bradesco, o banco em si, a instituição, ela é muito forte, né? Sim. Mas, né, como tudo que faço, eu oro, coloco na presença de Deus e peço paz, né, para seguir. Sim. Eu fiz o mesmo na ocasião e fui trabalhar com o consórcio, mesmo com receio. Então, o que eu aprendi? A consumir o produto em que você vai vender. Então, quando eu cheguei na administradora, eu comprei um consórcio. Faz sentido. Estudei todo ele, usei as métricas, acompanhou, né, acompanhei, realizei, liberei. E eu fui pro segundo, e o terceiro, o quarto. Então, eu iniciei com uma carta de motocicleta. Quem não? Quem nunca? Contemplei ela em poucos meses, né? Só com o lance do próprio crédito, né? Eu fui para de automóvel, fui para de terreno, imóvel, construção, até a carta de serviços, né? Para estética, né? Então... Depois me especializei, né, em outros administradores e identifiquei as facetas dessa inteligência financeira. Então, além da construção, o próprio capital de giro, a liquidez através desse produto é possível, né? Fazendo um estudo, uma operação estruturada. Então, hoje eu falo com propriedade por conhecer as maiores bandeiras e já ter executado e feito, né? Vamos ficar muito tranquilo em estruturar a operação quando alguém me traz uma necessidade, né? Legal, cara. Isso é fantástico, né? E, Thiago, agora virando ali a nossa página aqui do podcast, mas podemos também voltar e intercalar, tá bom? Os dois assuntos. Falando da parte de consultoria, financeira, administrativa, a Móvel Decor, onde entrou e como entrou e por que entrou, o tanto que foi... Porque você já teve uma experiência lá no começo, como você falou, ou influência da sua noiva. O que aconteceu ali para ir para esse caminho agora? Então, eu trato parte da minha vida como testemunhos, né? Realizações como testemunho. Essa é uma delas. Eu tive algumas mudanças de configuração familiar, vamos tratar assim, né? Olha, fui casado por 15 anos, né? Divórcio. Divórcio. Eu também. Pô, vou só usar isso aí agora. E que me levou a repensar e, né, me reposicionar sobre muitas coisas, inclusive o profissional, né? E nessa mudança eu me permiti, né? Eu coloquei em oração dentro de um propósito, isso de 40 dias, que o Senhor manifestasse e mostrasse, né, o que Ele poderia ter para mim, não só no segmento de consultoria, né? É óbvio que a gente permaneceu conduzindo. E tudo me levou a isso, né? Hoje a minha noiva e sócia, ela é arquiteta e designer. Pois é, tudo casou. Casou, né? E ela tinha um sonho que era abrir uma loja showroom, mostrar aquilo que ela já fazia nos apartamentos, nas casas, nos ter uma experiência escritórios mesmo. E tal. Isso. Ela queria ter os produtos, né? Para poder fornecer, né? E isso há quase 3 anos atrás, né? Que foi outubro do ano retrasado. Nós nos conhecemos, né? Pelas redes sociais, né? As plataformas digitais. Viu ali, ó? Nessa pro paquerar, não. E ela, na ocasião, estava viajando, né? E quando ela voltou, a gente marcou um almoço no Garden. Nos conhecemos e ali começou essa história, né? Logo, rapidamente, a gente já estava bem
próximos, engajados, íntimos. Imagina, 2 empresários se encontrando, cara. Ah, tudo bem, gostei de ti, também gostei. Tá, bora empreender. Vamos montar alguma coisa. Eu tinha à disposição, ela também, né? E então a gente acabou abrindo a Mobile Decor na garagem da minha casa aqui em Joinville. Atendendo a demanda de Balneário Camboriú, onde que ela tinha até então um escritório de arquitetura junto com a antiga sócia dela. Sim. E tinha um bom relacionamento. Ela é de Balneário Camboriú, né? Então ela nasceu lá, ela, né, já possui uma história lá, né? Tanto profissional. Então ela veio pra cá e nós novamente decidimos abrir daí um espaço. Não dava mais para sustentar aquelas coisas todas na garagem e tal, na casa de logística, entrega direta, e precisava de um showroom. Então veio a sala comercial no Bucarém, né? Legal. Ali a gente passou... Hoje tudo que você quer fazer bem feito, né? Exige mão de obra e de qualidade também. Então a gente passou a conhecer quem era parceiro, quem era fornecedor, né? Quem era o serviço de fato, para aquilo que a gente tinha como proposta para cá, e executamos isso tudo em nossa loja, né? Então em agosto do ano passado é que a loja foi ficar pronta, né? Nós pegamos a sala em abril, em agosto é que a gente conseguiu concluir a loja em si. É caminhada, né? O pessoal acha que é virar dia pra noite, não é? Exatamente. Então foram muitas lutas, batalhas juntos, né? Para conseguir realizar o melhor, mas chegamos ao final do ano e olhamos assim, nossa, tá pronto, tá bonito, né? Tá legal, tá organizado. E não só isso, são pessoas, né? Sim. Hoje a Mobile Decor conta com bons profissionais também, né? Engajados. Parceiros, né? Parceiros. A Eugênia tem várias parceiras legais lá, né? E as nossas parcerias segmentadas, né? Bem posicionadas para entregar aquilo que a gente tem por objetivo, né? Sim. Então, né, a Mobile Decor é a extensão da nossa casa. É isso que a gente coloca. É muito legal, né? Quando tu fala isso. Uhum. É muito legal, né, cara? É a extensão da casa. E a gente tem um propósito na Mobile Decor, né? Entendendo que o que é de Deus tem luz, bom perfume, tem equilíbrio, né? Sim. Nós consagramos a loja ao Senhor, entregamos a Ele, para que quando a gente vá desenvolver nos lares das pessoas, nos escritórios, ambientes de trabalho, a gente vai desenvolver todas essas técnicas, né? Sim. Que o amor dele seja visto nesses lugares. Então a Mobile Decor é muito espiritual. Exatamente. É o amor visível em seu lar. Ou seja, então, o amor que eu e a Eugênia temos, né, se transformou num filho que é uma loja, e a gente compartilha isso com os nossos clientes, né? Legal. Então, isso é fantástico, né? Quando a gente vai lá também, qual que é o endereço mesmo, Thiago? Rua Padre Kolbe, 674, quase em frente a Selbet, né, um pouco antes do Senai da Procopio bem de Gomes, esquina ali, né? Bem prático ali. E o que vocês vendem de produto e o que oferece de serviço lá, Thiago? Então, a Mobile Decor, ela vem com uma proposta de vestir o lar, né? Então, de baixo até em cima. Então, nós temos desde o tapete, poltronas, camas, cabeceiras, móveis soltos em geral, né? Não o sob medida. Sim. Sob medida, nós temos bons parceiros, né? Que a gente já testou, né? Sim. E tem isso também, né, cara? Tem o resultado do mercado, a gente tem que indicar os bons, né? Exatamente. Para pedra também. Mas a gente tem quadros, obra de arte, iluminação, né? Sim. E texturas, papel de parede. Sim. Então, o vestir o lar é exatamente isso. Show. Nós temos também plantas, né? Tanto naturais quanto artificiais. Então, né? isso que eu achei engraçado, né, cara? Eu cheguei lá, desculpa te cortar, Thiago. Eu cheguei lá, e eu falei, tá, Eugênia, eu posso levar então essa cama, esse edredom, essa planta e a decoração ali? Pode. E o pendente aqui também. Então, cara, realmente é vestir a casa, né? Exatamente. Nós temos roupa de cama, né? Sim. E a nossa ideia também, né, tão integrado ao projeto, é entregar a mesa posta, né? Sim. Com os talheres, as taças. Isso, também tem isso, cara, é fantástico. Consegue... E a cereja do bolo, né? Que é o projeto também, né? Ela é arquiteta. Então, o fato da Eugênia ser arquiteta e designer, a nossa equipe também, né? Sim.
Então, a gente teve um cuidado em atender a demanda dos arquitetos locais. Primeiro, a gente sentiu, sabe? Nós nos posicionamos como um parceiro. Sim. Para que o projeto do arquiteto a gente consiga executar ajudando. Sim, né? Contribuindo, né? Contribuindo com ele. Sim. Porém, tem outros clientes que vêm em nossa loja e eles não possuem noção do que fazer. Sim. Tem até uma ideia. Por exemplo, eu acho que tem que trocar o tapete. Muitas vezes não é o tapete, é o quadro atrás. Sim. E é um detalhe. Ou eu quero trocar as poltronas, mas as poltronas são bonitas. Uma manta e uma almofada sobre ela já resolve. Então, essa parte consultiva a gente também entrega, né? E o fato da Orgianas ainda fazer projetos para o litoral, Balneário Camboriú, né, Itapema, Brava, a região, permite que a gente esteja ativo, né? Trazendo novidades, tendências. Então, a Mobile Decor, ela faz parte do Clube Casa, né? A gente faz parte desse clube, que é o clube de arquitetos e lojistas, né? Do segmento de decoração. Então, a gente também premia esses arquitetos, né, em viagens, e você que está viajando e se permitindo a isso, sabe o quão prazeroso é ser premiado pelo seu bom trabalho com uma viagem, imagina, né? E nós também viajamos bastante, né? Então, tanto... E faz parte também, né? Tanto pro lazer, mas para conhecer as culturas, né? Arquiteturas. E uma boa viagem, ela é bem completa. Então a gente viaja também, né? Pensando no belo, no moderno, nas tendências, novidades. E curtindo também cada viagem, né? A sua culinária. Com certeza. E faz diferença, né, Thiago? A pessoa chegar numa loja... como está essa poltrona? Tá X. E essa almofada Y, beleza. E tu chegar na Mobile Decor... Como está essa poltrona? Tá X, mas assim, pra que é? É pro escritório. Não, então essa aqui não combina. Já pensou nessa daqui? Aí tu coloca uma almofada X, não a Y. Cara, isso converte a pessoa. Isso ela fala assim, meu Deus, tô pagando uma consultoria aqui de graça. Meu, que massa. É isso aí. A mulher deu uma palavra ali e já me deu luz. Então, é totalmente de forma natural, é espontânea, né? Pelo conhecimento da técnica. É a mesma coisa eu sentar contigo e você falar assim, Thiago, tô querendo... comprar um apartamento. Então eu já vou estar lhe prestando uma consultoria, entendendo tua necessidade, dando caminhos, né? E somos amigos, então isso também é natural, né? Então não é diferente com a Mobile Decor, né? É importante também dizer que nós temos vários fornecedores. A gente, diferentemente de bandeiras em que existem marcas, né? Marcas já renomadas. O mercado só vende Helmas, não vende outra marca de maionese. Isso. Né? E daí com etiquetas com um ticket muito alto, né? Nós conseguimos trazer o mais próximo possível da mesma peça, né? Não vai ter aquela assinatura, mas atendendo o projeto do cliente para o bolso do cliente. Né? Então, eu tive conversando com o Patrício Destro, né? Da Comac, recentemente. Ele esteve lá na loja, onde fechamos uma parceria, né, também. E vamos participar de algumas feiras, né, junto com eles. Legal. E o belo, a pessoa ela tem que se permitir e ela pode se permitir, porque quando você chega no seu lar, é o local onde você recarrega as suas baterias, é o teu ponto de conforto, onde você se premia, né? Com certeza. Então, um sofá de qualidade, você chegar e uma cama gostosa para você dormir, uma cozinha bem harmonizada, bem iluminada, né? Um lustre lá top. Um lustre legal. Então, nós entendemos que para todos os níveis é possível, né? A gente falou agora um pouco de planejamento, né? Então você não precisa fazer tudo de uma vez. Pega um ambiente, tira foto. Agora eu quero esse quarto. Vou arrumar esse quarto. Depois eu quero a cozinha, agora eu quero minha sala. Isso, né? Então, faça por partes, né? Passa por partes, né? É bem isso. Porque também, assim como o consórcio lá, voltando agora, tá com uma ideia, daqui a pouco pode mudar. Né? Porque, não penso em ter filho, beleza. Mas eu vou fazer um guarda-roupa no meu quarto, mas de repente, engravidei. E aí? Mas aquele guarda-roupa lá eu vou ter que refazer, porque o quarto que era meu agora vai ser do filho, etc. Tudo isso muda, né? E tem uma coisa também que o Danilo Gentili, um dia eu ouvi ele falar, tá? Ele deixou bem claro, né, numa entrevista, né?
pessoal foi brincar com ele, meu, Danilo Gentili, tu tem uma casa tão organizada, né, cara? Tu mesmo que arruma, né, etc. Enfim, é tão todo, não chique de glamour, mas toda bonitinha, organizada, as mantas tudo retinha. Dele falou, cara, a cabeça de empresário, de quem, né, tá no nível, é tão bagunçado aqui dentro. A gente só quer chegar em casa e tá tudo organizado. Pra abraçar a gente. Cara, e ele mediante tudo, né? Nunca se ouve falar uma coisa tão certa, né? Que vive falando brincadeiras e palhaçadas. Ele falou uma coisa tão verdadeira, né, cara? Ele fala muitas coisas verdadeiras. Eu acompanhei alguns momentos dele, assim, de muita sanidade, muito equilíbrio, né? Eu achei fantástico isso que ele falou, cara. Que realmente, nossa cabeça tá tão bagunçada, cara. Empresas, clientes, fornecedores, etc. Cara, só quero chegar, bom. Aí quando eu abro a porta, aí a mãe vai limpar a casa toda quinta-feira lá na minha casa. Cara, é o melhor dia. É gostoso. Aí tu abre, cara, aquele cheirinho, aquela casa toda limpa. Meu, te abraça assim numa situação, sabe? A manta do sofá toda retinha pra tu sentar, ligar a Netflix lá e ficar de... Cara, isso aí é fantástico. A frase do amor visível no celular, a gente pode sentir o amor, né? Essa é a questão. Sim. Nós temos uma mesa que recepciona ali na loja, né? Com um belo lustre sobre ela. Que já é o cenário da tua casa, né? E é onde a gente quer recepcionar as pessoas com boas poltronas, cadeiras, né? Com uma bela iluminação, nós temos o aroma, né? Da loja. O aroma da loja. E também o toque, né? Você ter o contato, ter o toque. Então, toda essa harmonia, todo esse equilíbrio, manifesta esse amor. Tu abre a porta da tua casa, poxa, sentiu, né? Que cheiro, que aroma. Cara, isso é fantástico, né? Então, assim, pra juntar os dois, Thiagão, você comentou que você foi para a Mobile Decor, coincidentemente, né? Encontrou a Orjana, que era também do segmento, né? Mas tu traz alguma coisa para a Mobile Decor, da experiência que você teve lá 20 anos atrás, antes da sua consultoria, né? De entrar na parte de consórcios, investimentos. O que tu traz de lá para a Mobile Decor, embora fosse outro nível de maturidade naquela época, tu era jovem ainda, mas alguma coisa tu traz para ela como essência? Então, eu vou lhe trazer novamente um testemunho, né? Sim. Na época em que eu trabalhava com móveis sob medida, com projetos, né? Designer, eu tinha um sonho de ser gerente de loja, de uma das lojas na ocasião, né? Veja só que anos depois, eu posso dizer que Deus realizou isso na minha vida. Cara, que eu pedi em oração lá atrás, né? Então, eu tive a oportunidade de ser subgerente, ter senhas e tal, aquela coisa toda, crescimento, só que eu não tinha idade ainda, eu não tinha essa maturidade para entender na ocasião, né? Eu queria no meu tempo realizar. Eu entregava e eu queria a resposta rápida. Hoje eu compreendo que não era o time, né? Sim. E chegando na frente da loja outro dia, conversando, fazendo uma reflexão com a Orjana, né? Eu tenho esse hábito, né? De fazer a reflexão do mês, da semana, sexta-feira. Sim, analisar, fechar, ponderar. Analisar. E final do ano a gente sempre faz, né? É algo natural. E daí eu digo que foi o Espírito Santo que veio e diz, lembra aquela oração que tu fez na cozinha, lá da loja que tu trabalhava, enquanto tu estava estudando, porque tinha prova à noite, tu entendeu? Então, tu tem a tua loja hoje, tu pediu pra ser gerente. Isso, dono. Hoje eu te dei uma loja. E olha que linda essa loja, né? Eu posso te colocar assim que realmente a Orjana, ela tem muita qualidade no que ela quer entregar de belo, né? Sim. E técnicas, né? E a nossa loja eu considero muito linda, né? Sim, não, ela é fantástica, é um ambiente que te abraça. Assim, a escolha dos produtos, né? Muito bem pontuais, né? Não são produtos bem escolhidos, né? São. Os itens decorativos lá, pra mim, são bem únicos em Joinville, assim. Dificilmente eu consigo encontrar, cara, o que eu encontro lá em outras lojas, assim, sabe? Principalmente os decorativos, que eu adoro a decoração, né? Aquele item em cima de um rack, de uma mesa. Mais exclusivo, né? Exclusivo. Mais personalizado. Acho totalmente exclusivo que tem lá, cara. Umas pedras diferentes. Meu, isso eu acho fantástico, sabe? Uma coisa diferente mesmo, sabe? E, pô, legal. Thiagão, e um ponto, né? A gente tenta sempre evitar aqui no podcast aquele negócio, né? Religião, política e futebol não se discute, né? A gente tenta sempre falar isso, não por nenhum motivo, né?
Mas eu gostaria de que tu falasse, tá? Por que eu tô falando isso agora? Até me emociona, vou até segurar. Eu tive uma vida cristã, igreja católica, participei de projetos sociais, tudo, né? Então, acredito que eu fiz muito quando era jovem, questão de espiritualidade, de projeto social, etc, né? Mas confesso que depois de um certo momento, das configurações familiares, lá, o divórcio que eu tive na minha vida, eu distanciei um pouco da igreja, né? E também da espiritualidade, oração, tá? Mas não me considero menos ou mais, me considero, a bobear, às vezes, hoje, muito mais homem, maduro, responsável, etc, né? Mas aquele negócio que a gente sempre conversa em off, né? Chega um momento que o ser humano sente, né, um certo estranhamento, um vazio, né? E a forma que tu fala, de espiritualidade, de Deus, eu vou ser bem sincero contigo, tá? Nos últimos 10 anos, a única pessoa que eu escuto. Assim, tipo, e guardo pra mim, tá? Talvez tu não saiba disso, tô falando isso pra ti agora, tá? Porque tu tem um jeito muito ímpar de falar. Não é uma coisa que puxa pra igreja física, não é uma coisa que puxa pra pessoa. Tu fala de uma forma muito, cara, muito aceitável, muito verdadeira, tá? Então, queria que tu abrisse esse espaço também pra tu falar o que é Deus na tua vida e tudo isso. Vou pegar o gancho do tricotômico, né? Que a gente trouxe pra espiritualidade, eu vou falar sobre coeficientes, né? Também estudo, né, teologia há alguns anos, fez teologia, escatologia, né? Também, né? Sim. Mas, mais do que isso, eu tento viver, né? Exercer, né? Não só com a fé, mas também materializar obras, né? Sim. Por atitude. Mas deve-se discutir os 3 sims, sabe? Sim, total. Eles estão totalmente eu até interligados. evito, até colocando aqui no podcast, evito para, né, não envolver o entrevistado, né? Mas tu, eu sinto que tu fica bem à vontade falando isso, né? Sim. Eu torço pro São Paulo, tá? Não vou zoar. Não zoa. Nem fala que eu tenho BID. Não, tem BID, torce pro São Paulo, gente. Eu sei. Mas é legal isso, é gostoso, legal, cara. Zoar, brincar, meu Deus. Então, a parte religiosa, né? Eu não me considero um religioso e nem um dogmático, né? Sim. Eu me considero um cristocêntrico. Eu tenho um Deus sobre todas as coisas. E esse Deus fez tudo aquilo que está escrito na Bíblia por mim, por você, né? Sim. Pelos nossos próximos. Então, eu já passei por várias placas de igreja, vou colocar assim, né? Sim. Católica, quadrangular, batista, assembleia. Sim. E respeito todas elas. Sim. Porque aonde mais de um estiver falando em nome de Deus e buscando verdadeiramente a verdade, ali ele vai estar. Total. E é óbvio que a decepção de muitas pessoas com relação à religião nos últimos anos, eu acho que é macro, né? Porque as pessoas, no lugar de olhar para Deus, ou seja, Jesus, já mostrou, deu a receita, né? Olham para os homens. E os homens sempre vão errar, né? Eu, conversando com a minha noiva, eu digo que de uns anos para cá, eu decidi errar menos. Menos ruim. E para isso eu busco num manual, né? Que é a Bíblia, né? Sim. E eu leio de 66 livros, mas leio os apócrifos também, né? Os que estão fora. Não me deixo ceifar pelo conhecimento, né? Olha só. Então, eu entendo que existem valores e princípios na Bíblia que, se aplicado na vida de quem até é ateu, vai trazer paz, alegrias, prosperidades, né? Mas não a vida eterna, porque o ateu ele tem que acreditar no único Senhor, suficiente Salvador, né? E confessar. Então, eu olho para esse livro e tento executar ele na minha vida todos os dias. E hoje, mais do que nunca, todos os dias. Entendendo que tem que ser a primícia de hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, depois a mim, para que eu possa amar meu próximo, né? Sabendo disso, a gente leva uma vida com mais paz, com o amor que eu acabei de falar da Mobile Decor, mas não sem lutas, né? Não sem desafios, né? E obstáculos. Então, falando de amor, falando de religiosidade, né? Que isso é bem pessoal, individual.
É uma honra para mim, né, estar contigo e compartilhar bons momentos onde que Deus se manifesta. E quando você fala para mim que sente essa paz, não vem de mim, vem de Deus. E talvez muita coisa que a gente já conversou nos bastidores, ele me usou para falar contigo, né? Então, mais do que nunca eu agradeço a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o meu entendimento, por me permitir ser usado, né? Ser um instrumento. Então, obrigado também pelo convite. Cara, aqui, eu que agradeço, sabe? Precisava deixar espaço mesmo, porque como eu falei, tá? É muito bom, muito prazeroso conversar com você. Transmite uma paz, um equilíbrio, sabe? Uma coisa verdadeira, assim, sabe? E são poucos os últimos anos que falando de espiritualidade que me toca, tá? Então, agradeço também pela tua amizade. Aproveitando, gente, né? Pra não deixar muito o ambiente meloso também, né? Nós estamos partindo para a parte final agora do nosso podcast, tá? Thiago, pode ficar agora à vontade, os minutinhos finais, para falar sobre o seu negócio primeiro, segundo, dar o seu contato, endereço, convidar para conhecer a Móvel Decor, convidar para, enfim, fazer uma consultoria de consórcio, de consultoria financeira, tomar um café, falar de Deus. Então, fique à vontade. Eu quero agradecer, né, novamente a todos os bastidores aqui também, né, o pessoal do staff, maravilhoso. Quero agradecer a Deus também, né, pela minha vida, pela tua vida e pelas oportunidades. Amém. Pelo hoje, sextou. E convidar a todos, né, que queiram deixar a sua vida um pouco mais bela, o seu lar um pouco mais confortável, né, com luz, com perfume, com equilíbrio, com textura, para a Móvel Decor, é isso que eu coloco, né? E o café é muito real, né? Vou lhe dizer que o nosso frigobar lá, ele tem um pouco de cada coisa, né? Tem desde a espumante, o vinho, a cervejinha, para quem gosta, né? O suco, a aguinha, o refrigerante, para quem gosta também, a aguinha. E o café, né? O café não pode faltar. O café que não pode faltar. Então, estão todos convidados, né? Avisa um pouquinho antes, né? No mínimo um tempinho antes, pra gente não deixar faltar nem o café, nem o coador, nem... nem nada, a experiência completa. A Móvel Decor fica no bairro Bucarém, na rua Padre Coube, 674, bem fácil de achar, né? Frente dos Correios, da rua Padre Coube. Um ponto de referência bom, assim. Esquina, é verdade. E com relação à minha consultoria, né? Thiago Laufer Cred. Agora, esse ano, né? Depois que esse filho já nasceu, agora tá com algumas babás, tem o seu segurança, tá bem cuidado. Eu restarto esse ano, tá? Com novos parceiros, né? Que o Empreende-Gol também me deu, né? A Porto Seguro, né? Com o Rafael, com o Felipe Borges, né? Mais fortes ainda, né? Também dentro do plano que a gente vem vendo com a Globo, que eu represento desde 2008, né? Trabalho com produtos deles, fantástico. E outras grandes bandeiras e outros grandes produtos, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? Está para sair um novo escritório, né? Legal. Já colocaram gesso e tal, né? Um espaço bem bacana para reuniões de mais de 15 pessoas, né? Até top. Lá no Saguaçu. Bacana. E voltado para esse escritório. Então eu dividi, porque não adianta, tem que separar. Tem que. Então esse segundo semestre de 2025 a gente está preparado, tá? E estruturando a equipe também, né? Dando treinamento, né? Com uma roupagem diferente para esse segmento. Então todo aquele que quer fugir das grandes taxas de juros, né? Quer buscar uma inteligência para o seu negócio financeiro com suporte, com a consultoria, pode contar conosco, da Laufer Cred. E a gente tá hoje até com a estrutura física ampliada, né? Show de bola. Legal, então. Thiagão, mais uma vez, obrigadão, tá? Obrigado. Pessoal, obrigado também você que está acompanhando nosso podcast. Estamos aí, hoje foi no 6º ou 7º episódio, estou agora, me perdi aqui na contagem, mas enfim. Conto com vocês para fazer o Movecast ser reconhecido cada vez mais. É um prazer colocar aqui nessa poltrona amigos, parceiros e fornecedores, e hoje foi a vez do Thiago Laufer. E até a próxima. Um abração, pessoal. Um abraço.